O poema Isto, da autoria de Fernando Pessoa, é um texto que constitui uma espécie de esclarecimento relativamente a uma questão que ele abordou num outro poema célebre, chamado Autopsicografia. Estamos a falar concretamente da teoria do fingimento poético, que nos diz que no ato de criação poética, no ato de escrita poética, não há mentira. Aqui a palavra fingimento não significa mentir, significa antes criar, transformar algo que resulta da intelectualização dos sentimentos, da racionalização do sentir. De facto, este poema tem todo o aspecto de ser uma resposta a possíveis reações que o poeta teve após o conhecimento da autopsicografia. E esta ideia é confirmada pelos dois versos iniciais que dizem isto. Dizem que fiz ou minto tudo o que escrevo. Ora, este sujeito nulo interminado, dizem, sugere de facto que houve reações da parte de alguém, que não é identificado, daí o interminado, reações essas negativas, digamos assim, à sua teoria expressa então no poema Autopsicografia. E a essas reações ou interpretações erradas e negativas, claramente aqui o eu poético responde não. O título é curioso de uma certa forma porque é constituído apenas por uma palavra ou por nome isto. Ora, isto o quê? Isto, este poema. E tal significa então, ou confirma a ideia de que a composição poética constitui uma resposta, um esclarecimento a uma dúvida que surgiu após a autopsicografia. Ou seja, é isto que se pretende dizer. Isto. Por outro lado, o poema parece constituir uma realidade exterior e motiva o distanciamento necessário para o exercício da razão. Assim sendo, podemos desde já dizer que o tema é novamente o fingimento poético e que, no seu todo, ele funciona como uma espécie de definição de arte poética, na qual o eu poético expõe o seu conceito de poesia baseado na noção de intelectualização da emoção. No que diz respeito à estrutura interna, podemos dividir, com toda a subjetividade que isto encerra, o texto em 3 partes. Assim, correspondentes cada uma delas a uma estrofe, a uma das 3 estrofes. Assim sendo, a primeira parte seria a primeira estrofe, na qual nós encontramos uma espécie de tese do sujeito poético. E que tese é essa? É uma tese assenta em 3 ideias. Primeira, ele não mente. Tudo o que finjo ou minto. Dizem que finjo ou minto tudo o que escrevo. Não. Segunda, apenas sente com a imaginação, limita-se a sentir com a imaginação. O que significa que os atos de sentir, imaginar e pensar são simultâneos. E a terceira ideia é de que não usa o coração. Ora, o coração é o centro das emoções e dos sentimentos. Portanto, a base da poesia não está nas sensações no coração, mas na inteligência e na imaginação dessas mesmas sensações. A segunda parte corresponderá então à segunda estrofe e remete-nos para a fundamentação filosófica do tal uso da imaginação. E aqui estaremos próximos da alegoria da caverna de Platão e da sua teoria das reminiscências. Assim sendo, estamos na presença de 2 mundos, o mundo real e o mundo ideal. Ora, o mundo real é constituído por tudo aquilo que o eu sonha ou passou, e também por aquilo que lhe falta ou que lhe finda, isto é, os seus fracassos, os seus erros. E este mundo real é comparado a um terraço. É como que um terraço. O que significa que nos remete para o campo das aparências que escondem uma realidade mais bela, tal como é demonstrado então na alegoria da caverna de Platão. Ora, este mundo real é reflexo de outra coisa.
E essa outra coisa é o tal mundo ideal. E esse mundo ideal é que é essa coisa que é linda. Ou seja, a essência pura da poesia criada através do fingimento. A poesia perfeita. A realidade onde o poeta mergulha é então apenas a aparência ou o traço, uma fronteira, que encobre outra coisa. As ideias, a obra poética perfeita. E então o poeta, através do uso da imaginação e do pensamento, pretende ultrapassar as suas falhas, o que lhe falha ou finda, e contemplar a outra coisa, onde reside a beleza. A terceira parte é a terceira estrofe e estamos perante uma espécie de conclusão. Que conclusão é essa? O poeta liberta-se do que está ao pé, do seu enleio, isto é, as sensações, o mundo das aparências, que é imperfeito. Depois escreve em meio do que não está ao pé, isto é, o mundo das ideias, da inteligência, que transforma as sensações, através do fingimento, em arte poética. O sentir, a terceira conclusão, é para quem lê, para quem não é poeta, para quem se limita ao mundo do sensível, das sensações, das aparências, isto é, o leitor. Porquê? Porque o poeta não sente, o poeta cria, transforma, finge. De forma desenvolvida, podemos então proceder a uma análise mais profunda e dizer o seguinte. A primeira estrofe, aparentemente, coloca-nos perante alguém determinado que terá acusado o poeta de mentir. Dizem que finjo ou minto tudo o que escrevo. E então é neste sentido que, como já referido, o poema parece constituir uma resposta a supostas críticas resultantes de interpretações de autopsicografia. No entanto, o eu poético refuta essa acusação, afirmando que o ato de criação poética se caracteriza pela sinceridade e pela espontaneidade. Eu simplesmente sinto. Ora, este advérbio simplesmente traduz então esta ideia de sinceridade e espontaneidade. Quando escreve poesia, o poeta não mente, pelo contrário, é sincero. Ele usa a imaginação, usa a razão, intelectualiza as emoções e os sentimentos e registra-os no poema através de um ato racional. Ou seja, imaginar. Aqui, em poesia, não significa mentir, não significa faltar à verdade. Fingir é sentir com a imaginação, enquanto mentir é sentir apenas, usar unicamente o coração, os sentimentos, as emoções. Ora, na perspectiva dos outros, por exemplo, dos leitores, o fingimento é uma mentira, que se opõe ao fingimento como resultado desta articulação entre a imaginação e a emoção. E esta última é a perspectiva do sujeito poético. Repita-se, fingir não é mentir. Por outro lado, as emoções são matéria-prima, matéria poética, que só depois de trabalhadas pelo pensamento se materializam em poesia, que, portanto, é fruto de um trabalho intelectual. Isto significa que estão aqui em confronto duas concepções opostas no que diz respeito ao ato de escrever poesia. Uma dessas concepções defende que o poeta se confessa quando escreve, numa poesia confessionalista. A outra defende que a poesia é um produto da imaginação e da inteligência. Por outro lado, estamos perante um reforço da ideia de que a criação poética implica apenas a emoção intelectualizada, aquela emoção que foi filtrada pela inteligência. Ou seja, as emoções, as sensações, são apenas matéria poética em bruto, que depois devem ser trabalhadas pelo pensamento, pela imaginação e só posteriormente materializadas no poema escrito. Quando afirma que sente com a imaginação, o eu poético está a associar duas faculdades humanas de natureza diferentes. As emoções que exprime no poema são o produto de um ato racional, como já sabemos, que é o ato de imaginar. Ora, é isto que significa a antítese presente nos versos 3 a 5. Eu simplesmente sinto com a imaginação, não uso o coração. Esta antítese entre sentir e imaginar.
Assim sendo, o papel do coração e da imaginação no ato de criação poética é muito claro. O coração é o ponto de partida para a imaginação. Fornece ao poeta emoções, sentimentos. Isto quer dizer que o poeta parte naturalmente daquilo que sente, mas recria o sentimento através da razão, afastando-se, portanto, desta forma do que inicialmente sentiu. Ou seja, se eu quero transmitir num poema uma determinada ideia, como a dor, eu naturalmente parto da realidade, que é a dor que eu já experimentei em alguma circunstância da minha vida. Mas eu no poema não vou traduzir essa dor que eu senti, porque essa é minha, sou eu a que a conheço. Eu vou transmitir uma dor transformada, trabalhada pelo pensamento, pela razão. Na segunda parte, a segunda estrofe, o sujeito poético clarifica então a natureza do ofício do poeta. Ora, este, então, vive num mundo falha ou finda, que o deixa insatisfeito, porque é constituído por falhas da sua parte. Mas ele tem consciência de que existe outro mundo, outra realidade melhor, que é linda. É o mundo da poesia, que tem contornos idealistas. Por outro lado, a segunda estrofe assenta, como foi dito anteriormente, numa comparação, através da qual o eu poético estabelece que as emoções, sejam elas negativas, de frustração ou de insucesso, lá está, o que falha ou finda, sejam positivas, os sonhos, as vivências, os desejos, ou seja, a realidade que vive e experiencia, constitui então um terraço. E esse terraço está situado sobre outra coisa ainda, mais bela. Algo que eu considero perfeito e que o fascina, que é a realidade imaginada, isto é, a poesia. Ou seja, o produto da intelectualização dessas emoções. Estamos, no fundo, perante a arte e a sua dimensão estética. O terraço, então, pode ser considerado uma espécie de divisão que separa o plano da realidade, o mundo sensível, dos sentidos, e o plano da imaginação, que diz respeito ao mundo intelectual, da racionalidade. E então o terraço é o patamar que encobre, que tapa, a beleza real que existe no tal mundo idealizado, o mundo intelectual. Ou seja, no fundo, o terraço é uma divisória então entre o mundo físico e o mundo de realidade perfeita que é a poesia. E essa comparação sugere, pois, que as emoções são idênticas a um terraço que se situa sobre uma outra coisa mais linda, que é a escrita poética. A terceira estrofe. Ou na terceira estrofe, o poeta afirma que escreve distanciado das emoções. Escrevo em meio do que não está ao pé, como podemos ler nos versos 11 e 12. Livre, portanto, da dimensão sensível para encontrar a emoção estética. Já sabemos que o poeta trabalha, através da razão, as emoções que expressa no poema, cabendo ao leitor senti-las. Escrever poesia é, portanto, imaginar. Sentir é uma tarefa que cabe ao leitor, como já sabemos de autopsicografia. Sentir, sinta quem lê, como ele afirma no último verso deste poema. A criação poética concretiza-se, então, através do distanciamento da realidade emocional, do coração, do terraço, do mundo material e da libertação de todas as perturbações emocionais. Livre do meu enleio. Através do fingimento. Isto é, sério do que não é. Então, o poeta situa-se entre dois mundos, como ele afirma no primeiro verso desta terceira estrofe. Escrevo em meio. E esses dois mundos são o da realidade física e o da poesia. E ele deve libertar-se do que o rodeia para compor o poema. Desta forma, pode ascender ao mundo das formas puras e belas, ou seja, ao mundo da poesia, como se pode encontrar nos versos 11 e 12. O eu poético sente mesmo essa necessidade de se afastar do que está ao pé, visto que, sendo a escrita um ato artístico e solitário mesmo, exige o recurso à imaginação. Por isso é necessário afastar-se do que está ao pé,
ou seja, das sensações imediatas, dos sentimentos. E porquê? Porque é que ele tem esta necessidade? Porque as sensações imediatas, os sentimentos enleiam, ou seja, enganam. De facto, para escrever poesia, o poeta deve afastar-se das aparências, das imperfeições, do tal enleio, da sua realidade, e saber que este não é o mundo da poesia. Esse sim é perfeito. O verso final do poema, onde nós podemos encontrar a interrogação sentir, bem como a ironia e a exclamação sinta quem lê, o jeito poético reforça a sua teoria. O distanciamento do eu relativamente ao coração, às emoções no ato de criação. Através de quê? Da intelectualização das sensações. E aqui introduz um novo interveniente, que é naturalmente o leitor, a quem está reservado o papel de sentir as tais emoções que são suscitadas pela leitura do poema. De certa forma, este verso confere um estatuto de inferioridade à figura do leitor, se o compararmos, obviamente, com o poeta. É por isso que, ironicamente, afirma que o leitor se limita a sentir, como se ele fosse incapaz de usar a razão, que ficaria apenas restrita ao poeta. O leitor sentirá qualquer coisa de completamente diferente do que o poeta sentiu. Então, isto significa que este último recusa a função central do sentimento e da emoção no trabalho da criação poética. Por outro lado, valoriza o efeito provocado no leitor e a importância da interpretação do ato de leitura. Podemos assim concluir que o poeta não sente, deixa isso para os que leem, para quem não é poeta. Ora, seguindo o professor Carlos Reis, que escreveu o seguinte: o poeta denuncia neste poema um erro, que é o seguinte: fingir ou mentir parecem termos sinónimos, designações sinónimas e capazes de designar o ato de escrever poesia, mas não é assim. Aquilo que estamos perante é a recusa da emoção. Não uso o coração, diz-nos ele no verso 5. E de optar pela imaginação, porque é desta e de fingimento que provém então a poesia e, noutro âmbito, os heterónimos. A outra coisa, aquilo de que a poesia fala, está distante do autor real e resulta da construção fingida, que é comandada pela imaginação e não pelo sentimento. O sentimento, quando muito, é característico, é próprio do leitor e da leitura que ele leva a cabo. Mas não interessa propriamente ao poeta, a não ser enquanto fingimento. Assim sendo, podemos perguntar-nos qual é o papel do leitor e do poeta na poesia. Ora, uma resposta simples dir-nos-á que ao poeta cabe criar, de forma racional e artística, as emoções que expressará no poema. Ao leitor cabe sentir essas emoções e vivê-las. Este poema segue, em termos formais, segue aquilo que é característico na poesia de Fernando Pessoa, ligada a uma feição popular. Então é constituído por 3 quintilhas, 3 estrofes, cada uma de 5 versos, em versos hexassilábicos, portanto de 6 sílabas métricas, de esquema rimático AB, A, B, B, que significa que a rima é cruzada e emparelhada.